Manual Administrativo do Clube de Aventureiros. Capítulo 8. Programa das Classes dos Aventureiros. O programa do Clube de Aventureiros tem por base 4 classes: 6 anos, Abelhinhas Laboriosas; 7 anos, Luminares; 8 anos, Edificadores; 9 anos, Mãos Ajudadoras. As classes dos aventureiros recebem nomes, têm cores e simbologia bem característicos, seguindo um padrão comum de organização interna. Cada uma delas é dividida em 4 seções temáticas, as trilhas: Meu Deus, Meu Eu, Minha Família, Meu Mundo. As trilhas são, por sua vez, desmembradas em 2 ou 3 subtrilhas, também temáticas. A tabela a seguir apresenta o modelo geral de trilhas e subtrilhas, utilizando como padrão em todas as classes dos aventureiros. Trilha: requisitos básicos. Objetivo: promover a compreensão dos ideais do clube e inspirar as crianças com exemplos dignos de imitação. Subtrilha: 1. Responsabilidade. Atitude pessoal pretendida: estou comprometido com os ideais dos aventureiros. 2. Reforço: sei aprender através de livros. Trilha: Meu Deus. Objetivo: promover relacionamento espiritual crescente e frutífero da criança com Deus. Subtrilha 1. Seu plano para me salvar. Atitude pessoal pretendida: conheço o plano da salvação. 2. Sua mensagem para mim. A Bíblia é uma companheira fiel e confiável. 3. Seu poder em minha vida. Jesus e eu andamos sempre juntos. Trilha: Meu Eu. Objetivo: reforçar na criança a autoestima, a apreciação e cuidado consigo mesma como pessoa criada por Deus com um propósito. Subtrilha: 1. Sou especial. Atitude pessoal pretendida: não há ninguém mais no mundo igual a mim. 2. Posso fazer sábias escolhas. Sou capaz de avaliar e decidir. 3. Posso cuidar do meu corpo. Sou capaz de me manter seguro e saudável. Trilha: Minha família. Objetivo: capacitar a criança para ser útil, feliz e produtiva na família que Deus lhe deu. Subtrilha: 1. Tenho uma família. Atitude pessoal pretendida: faço parte de algo importante. 2. Os membros da família cuidam uns dos outros. Sei conviver com as pessoas a quem amo. 3. Minha família cuida de mim. Estou protegido por pessoas que me amam. Trilha: Meu Mundo. Objetivo: ensinar a criança a viver em sociedade com confiança e compaixão. Subtrilha 1. O mundo dos amigos. Atitude pessoal pretendida: gosto de viver em sociedade com outras pessoas. 2. O mundo das outras pessoas. Não estou sozinho neste mundo. 3. O mundo da natureza. Sei cuidar dos presentes que Deus me deu. 8.1. Classes dos aventureiros. Cada classe é destinada a crianças de uma idade específica e foi elaborada de modo a estar adaptada à capacidade de realização típica daquela faixa etária, cumprindo satisfatoriamente todos os requisitos da classe. A criança conquista o distintivo correspondente, que lhe é entregue numa cerimônia especial de investidura. As informações abaixo podem lhe orientar ao trabalhar com as classes dos aventureiros. Classe: Abelhinhas, 6 anos, cor azul clara. ênfase geral: operosidade, ajudar no lar, ser ordeiro. Bíblia: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25:21. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Provérbios 22:29. Item da lei enfatizado: obediência. Classe: Luminares, 7 anos, cor laranja. ênfase geral:
testemunho, brilhar, iluminar os outros. Bíblia. Qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como também ele é puro. 1 João 3,3. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Provérbios 4,18. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Item da lei enfatizado: pureza. Classe: edificadores. 8 anos, cor azul escura. ênfase geral: construção, autoestima, autodescoberta. Bíblia: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Quem escuta e pratica estas minhas palavras é como o homem prudente que edificou sua casa na rocha. Mateus 7:24. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Item da lei enfatizado: bondade. Classe: mãos ajudadoras. 9 anos, cor vinho. ênfase geral: reverência, cooperação, colaborar com Deus em seu plano de salvação. Bíblia: sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, pois Ele é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Operai a vossa salvação com temor e tremor. 2 Coríntios 7,15. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3,9. Item da lei enfatizado: reverência e colaboração. Requisitos básicos. 1. Responsabilidade. Classe: abelhinhas. 1A. Decorar e aceitar o voto do aventureiro. Luminares. 1A. Decorar e recitar a lei do aventureiro. Edificadores. 1A. Decorar o voto e a lei do aventureiro. 1B. Explicar o voto. Mãos ajudadoras. 1A. Decorar o voto e a lei do aventureiro. 1B. Explicar a lei. Ideais dos aventureiros. Os ideais dos aventureiros devem ser mantidos sempre diante das crianças, direta ou indiretamente, para que se tornem princípios pessoais que nortearão suas pequenas vidas daqui por diante. Momentos devocionais, histórias, jogos, concursos, atividades, brincadeiras e outros recursos devem ser utilizados para reforçar partes do voto e da lei dos aventureiros. Isto está em perfeita sintonia com a instrução de Deus a Moisés sobre educação de filhos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, dos versos 4 a 9. Hoje, como no passado, a recordação constante e contínua da mensagem de Deus fará com que seu povo se consagre a Ele. 2. Reforço. Classe: abelhinhas. 2A. Ler o livro do curso de leitura do ano e receber o certificado. Luminares. 2A. Edificadores. 2A. E mãos ajudadoras. 2A. Ler o livro do curso de leitura do ano e receber o certificado. Para todas as classes. Certificado de leitura. Deve ser conquistado em cada classe através da leitura do livro do ano dos aventureiros. Para conhecer o livro oficial para cada ano, procure a coordenação dos aventureiros em sua associação-missão. Nada impede que a experiência da leitura seja compartilhada com os pais. Os pais podem, inclusive, ler com as crianças. Isso pode mostrar-lhes como a leitura se torna fácil e natural à medida que praticamos.
Não leia para a criança se ela já pode fazer isso. Isso equivale a dar comida na boca de quem já pode e deve comer sozinho. Cria dependência e preguiça que será muito difícil de combater mais tarde. Ao ler com a criança, é obrigatório deixar que ela veja e manuseie o material de leitura. Vendo diante de si o livro, adivinhando parte da informação disponível e confirmando suas tentativas com a leitura do adulto, ela vai se tornar um exímio e interessado leitor. O adulto deveria fazer leituras personalizadas com a criança. Crie vozes, timbres, sotaques, ruídos e movimentos. Dê cor, cheiro e sabor ao texto. Faça pausas e comentários que ajudem a compreender e se envolver com o texto. Leve a criança a simpatizar e colocar-se no lugar de personagens. Divida a leitura em partes. Crie expectativa para o desfecho que uma situação da história poderá ter. Evidentemente, para obter o máximo de benefício com a leitura, o adulto deverá ler e planejar sua interpretação do livro antes. É impossível para a maioria de nós, pessoas comuns, tornarmos a leitura à primeira vista tão interessante como deveria ou poderia. Alguns pais se encantam com esta atividade a ponto de torná-la uma parte de seu relacionamento com os filhos. Tornam-se consumidores habituais de boa literatura infantil. Por tudo que falamos até aqui, deve ter ficado claro que a leitura para cumprimento deste requisito deve ser uma tarefa realizada em casa, pela criança e os adultos que cuidam dela. Leituras anteriores não valem, especialmente as realizadas para cumprir requisitos de outras classes ou especialidade. Trilha, meu Deus. Subtrilha, seu plano para me salvar. Abelhinhas, 1A. Criar um mural com as histórias a seguir, mostrando a ordem em que elas aconteceram ou vão acontecer. A criação, o início do pecado e da tristeza, Jesus virá novamente, o céu ou histórias bíblicas em estudo na escola sabatina. Luminares, criar uma história destacando o nascimento de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, ou histórias bíblicas que eles estão estudando em sua classe ou escola sabatina. Edificadores, criaram um mural com as histórias a seguir, mostrando a ordem em que elas aconteceram. Paulo, Martinho Lutero, Ellen White, você. Ou histórias bíblicas que eles estão estudando em sua classe ou escola sabatina. Mãos ajudadoras, criaram um mural mostrando a ordem em que estas histórias aconteceram. Noé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel. Ou histórias bíblicas que eles estão estudando em sua classe ou escola sabatina. Objetivos, abelhinhas. Mostrar que a história humana começou com Deus no mundo perfeito e, apesar da separação temporária que o pecado produziu, vai prosseguir para sempre ao seu lado, na terra restaurada e renovada. Deus é nosso Criador e Salvador, por isso merece nossa adoração. Luminares. Apresentar a vida de Jesus como tendo sido perfeita e suficiente para obter a salvação para a humanidade. Porque venceu o mal e a morte, Jesus pode ajudar-nos a também sermos vencedores sobre o pecado. Edificadores. Levar a criança a ver como, após a morte e ressurreição de Jesus, é vital que esta boa notícia da salvação disponível a todos seja conhecida por todos. Os discípulos, apóstolos, mártires, pioneiros e nós mesmos somos responsáveis por isso. Devo tomar minha posição ao lado de Jesus, reconhecendo meus pecados, pedindo perdão e entregando minha vida a Ele. Mãos ajudadoras. Cada pessoa, através de toda a história, teve oportunidades de manter uma comunhão especial com Deus, através da oração, da mensagem de Deus, e não é diferente conosco hoje em dia. A vida das pessoas que antes de nós mantiveram íntima comunhão com Deus pode nos motivar para sermos amigos de Deus como elas foram. Estratégias, abelhinhas. Experimentando as coisas criadas por Deus. Primeiro dia, a luz. Trabalhe com prismas e espelhos, lanternas, plantas deixadas no escuro e recolocadas ao sol. Caminhe de olhos vendados.
Segundo dia, a atmosfera. Brinque com o vento, pipas, o ar quente, balões de ar e gás, cataventos. Terceiro dia, a terra firme, as águas e as plantas. Faça jogos com alimentos, vegetais, folhas, flores, arranjos ornamentais, artesanato com sementes, pedras, areias, conchinhas. Visite o jardim botânico ou horto florestal. Quarto dia, Sol, Lua e estrelas. Estude o céu com um telescópio ou um livro sobre estrelas e cometas, ou visite o planetário. Quinto dia, peixes e aves. Identifique pássaros, vá ao zoológico, prepare um aquário ou visite uma exposição de criadores. Sexto dia, animais terrestres. Pesquise sobre um animal da região ou visite uma fazenda ou zoológico. Faça um safari fotográfico ou de desenhos. Sétimo dia, Deus descansa. Faça um piquenique comemorativo. Brinquem de caça ao tesouro com os grupos procurando coisas que representem cada dia da semana da criação. Luminares, apresentando Jesus. Do nascimento ao batismo, fale das profecias messiânicas, do casamento de José e Maria, de Isabel e Zacarias, dos pastores, dos sábios do Oriente, dos idosos Simeão e Ana, de Jesus no templo aos 12 anos, de João Batista, seus seguidores e de como batizava. Batismo, pregações e milagres. Mostre Jesus percorrendo os lugares da Palestina para curar e ensinar. Logo após ser batizado, enfatize os resultados do pecado e a salvação oferecida por Jesus ao paralítico descido do teto, a Maria Madalena e outros. Profecias, despedidas, sofrimento e morte. Jesus é o Salvador da humanidade. Ele animou seus seguidores, prevendo seu sofrimento e vitória através da cruz, ressurreição, ascensão, intercessão e retorno à terra. Jesus sempre cumpriu suas promessas. Deus nunca deixou que uma palavra que ele dissesse ficasse sem se realizar. Assim, sua promessa de que irá retornar a este mundo deve ser também verdadeira. Nós esperamos vê-lo em breve e ir morar com ele. Use técnicas variadas, desde o flanelógrafo à pintura, dramatizações e faça a criança interagir com o personagem. Edificadores, seguindo bons exemplos. Paulo, as mudanças operadas por Jesus na vida podem ser tão dramáticas que ninguém mais reconhece a pessoa que foi transformada por ele. É uma nova pessoa. De um seguidor cruel dos cristãos, Paulo tornou-se um deles, pregando o evangelho a muitas pessoas e de muitas maneiras. Martinho Lutero e Ellen White. As histórias de conversão genuína não aconteceram apenas na época dos discípulos e apóstolos. Milhares de anos atrás, os mártires e pioneiros da Igreja também tiveram seu lugar no grande conflito entre o bem e o mal, na Idade Média e no início da Igreja Adventista. Nós, hoje em dia, também temos algo para fazer pela verdade de Deus e sua proclamação a todas as pessoas que precisam conhecê-la para também serem salvas do pecado e do mal. Use desenhos, dramatizações, ligue pontos, monte um quebra-cabeça com a história de Lutero ou Ellen White. Mãos ajudadoras, histórias do Velho Testamento. Noé e o dilúvio. A humanidade se corrompe e Deus manda Noé construir um grande barco para salvar os que queriam escapar do dilúvio. Use um concurso bíblico divertido. Abraão e Sara. Deus escolhe uma pessoa para aprender sua vontade e representar a verdade aos outros povos. Use uma dramatização. Moisés e o Êxodo. Deus resgata os israelitas com quem tinha um pacto, para que eles continuem a representá-lo, como havia combinado com Abraão. Use desenho livre ou pintura. O cativeiro babilônico. Os filhos de Israel se afastam de Deus e são conquistados e aprisionados por outros povos. Ligue pontos ou cruzadas ou pintura. A história ilustrada é uma ferramenta multiuso que pode trazer muitos benefícios, se adequadamente usada. Tudo depende de preparação antecipada e bem pensada. Esta é uma tarefa que deve ser desenvolvida no clube e não em casa. Algumas coisas são necessárias. Mural para colocar as figuras.
Use uma tira de tecido, papel artístico ou plástico de cor vermelha, numa tonalidade bem escura. Todas as figuras a usar no ensino da classe em estudo devem caber lado a lado, com folga nesta tira. O material a empregar na confecção desta tira está diretamente ligado ao modo como pretende prender as figuras no mural. Alfinetes, velcro, cola, placa para tecidos, prendedores de roupas, ímãs, fitas adesivas, etiquetas autocolantes são algumas das opções disponíveis. Feltro para figuras, como as utilizadas nos flanelógrafos da Escola Sabatina, também são boas opções. Esta tira vermelha representa o período da história humana durante a existência do pecado. Costure, cole ou prenda no início e no fim dessa tira vermelha 2 outros pedaços de tecido em cor amarela ou dourada. Eles representarão o momento da criação do mundo e do homem, perfeitos, e a restauração de todas as coisas àquela perfeição original. A história dos seres humanos, embora seja escura neste momento, começou gloriosamente brilhante e voltará a ser assim. Estabeleça uma ligação entre os 2 quadros dourados, fazendo passar por toda a tira vermelha um fio ou fita dourada. Ela representa a contínua presença de Deus na história humana, mesmo durante os seus períodos mais escuros. Opção B. Figuras para o mural que representem as histórias ou personagens. As figuras para o mural devem ser o mais coloridas e bonitas possível. Devem atrair a atenção. Cópia ampliada e colorida de As Belas Histórias da Bíblia, Bíblia Ilustrada ou outro material semelhante podem ser boas opções. Cole as figuras em papel grosso ou papelão e depois aplique plástico adesivo sobre elas para torná-las mais duráveis. Estas figuras não precisam ser iguais às que as crianças vão utilizar em seus cadernos, mas se fosse possível ter as mesmas figuras em tamanhos adequados às 2 atividades, seria ideal. C. Caderno individual, onde o mural será reproduzido por cada criança. Um caderno de cartografia ou desenho sem linhas, folhas destacáveis é uma ferramenta fundamental para os trabalhos artísticos que as crianças irão desenvolver em paralelo à história ilustrada no mural. Este caderno é o registro das atividades desenvolvidas pela criança, com ou sem a ajuda dos pais, dentro ou fora das reuniões regulares do clube. D. Figuras para o caderno que representem as histórias ou personagens. Estas figuras devem ser entregues às crianças para que elas as decorem, pintem, façam colagens e etc. Antes de colarem no caderno de atividades, esta atividade artística deve acontecer depois que a história foi apresentada no mural. Sempre utilize essa sequência para cada história representada no mural. Conte a história utilizando o mural como base para colocar figuras. Entregue o xerox em preto e branco da figura que representa aquela história para as crianças colorirem. Recolha as figuras que as crianças coloriram, identificadas com o nome delas, e exponha no mural. Revise a história relacionada com aquela figura que as crianças coloriram e reforce o aprendizado através de alguma atividade prática com estímulo visual, auditivo, olfativo, tátil, envolvendo sabores, texturas, temperatura, peso e etc. Guarde os trabalhos identificados e limpe o mural, deixando-o pronto para apresentar uma nova história. Depois que todas as figuras foram apresentadas, coloque no mural, fora de ordem, todas as figuras das histórias estudadas. A tarefa agora consiste em colocar as figuras na ordem em que as histórias aconteceram. Depois de colocadas as figuras na ordem correta no mural, recorde as experiências práticas realizadas em conexão com cada história. Agora as crianças vão copiar a ordem das histórias, colocando em seus cadernos as figuras que coloriram em cada história. Entregue a elas as figuras que decoraram, figuras que você esteve guardando ao longo de todo o ensino, para colarem no caderno de atividades. As crianças mais crescidas, mãos ajudadoras, podem se envolver com a apresentação da história, ajudando o instrutor, lendo trechos bíblicos ou desenhando, fazendo poesias, músicas, cartazes, colagens, miniaturas do santuário,
acampamento de Abraão ou cena da vida de Davi e etc. Classe 1B. Abelhinhas. Fazer um desenho ou falar sobre uma das histórias do requisito anterior, para explicar a alguém como Jesus cuida de nós. Bíblia, outras histórias a respeito do amor de Deus. Elias e os corvos, Jesus acalma a tempestade, a ovelha perdida e a moeda perdida e o filho perdido. Luminares 1B. Fazer um cartaz ou contar uma das histórias do requisito anterior, demonstrando a alegria de ser salvo por Jesus. Bíblia, outras histórias sobre a salvação em Jesus, Noé, a cura do paralítico, parábola da candeia. Edificadores 1B. Realizar uma peça ou escrever para um jornalzinho sobre uma das histórias do requisito anterior, contando como podemos entregar a vida a Jesus. Bíblia, outras histórias sobre convidar alguém para se entregar a Jesus. Nicodemos, Filipe e o etíope, Ezequiel e o vale dos ossos secos. Mãos ajudadoras 1B. Preparar uma música ou uma poesia ou um cenário em miniatura, com modelagem sobre uma das histórias do requisito anterior, demonstrando a alguém como viver por Jesus. Bíblia, outras histórias sobre como viver para Deus. Jacó, Moisés, Miriam, Josué e Marta. Cada unidade deveria ter seu próprio mural de histórias com suas próprias figuras para ir lembrando às crianças todas as histórias já estudadas nas classes pelas quais as crianças passaram. O objetivo da história ilustrada sequencial é apresentar progressivamente às crianças os muitos acontecimentos relacionados com o grande conflito entre o bem e o mal. Em nosso mundo, desde sua criação até sua final restauração, o estado atual do mundo é uma grande fonte de perplexidade para os pequenos, especialmente quando presenciam ou ouvem falar de tragédias, maldades e perigos que há ao seu redor no mundo em que vivem. Elas precisam saber que não é de Deus, mas sim de Satanás, o responsável pelas coisas ruins que acontecem, em virtude da rebelião que iniciou no céu e trouxe consigo para a terra. As más escolhas das pessoas, desde Adão e Eva, têm consequências muitas vezes desastrosas, e as crianças são capazes de compreender que suas próprias escolhas podem estabelecer o tipo de resultados que colherão. O mais importante ensinamento na história bíblica sequencial é o fato de a própria criança e seus contemporâneos terem uma parte a desempenhar na história do grande conflito, mesmo nos seus dias tão distantes da época em que as histórias bíblicas dos pioneiros e mártires aconteceram. 2. Sua mensagem para mim. Classe Abelhinhas. 2A. Completar a especialidade de Bíblia 1. Luminares 2A. Decorar e explicar 2 versos da Bíblia que falem sobre a salvação oferecida por Jesus. 2B. Dizer o nome das 2 partes principais da Bíblia e dos 4 evangelhos. 2C. Completar a especialidade de amigo de Jesus. Edificadores 2A. Completar a especialidade de Bíblia 2. Mãos ajudadoras 2A. Encontrar, decorar e explicar 3 versos da Bíblia que falem sobre viver por Jesus. 2B. Recitar os livros do Velho Testamento em ordem. Abelhinhas laboriosas. A abelhinha laboriosa precisa entender que a Bíblia é o livro de Deus e que ela nos fala sobre ele. Instrui em como amá-lo e servi-lo. Os versos para memorizar enfatizam o conceito básico da classe, o amor de Jesus, seu cuidado por nós e seu desejo de nos salvar do mal. Os livros de Gênesis e Apocalipse contêm a maioria das histórias a serem representadas num mural, referindo-se ou à criação ou à recriação, restauração de nosso mundo. Luminares. Os textos para memorizar enfatizam os conceitos principais dos luminares, sobre o significado e consequências do pecado e o sacrifício de Jesus para nos perdoar e resgatar do pecado. O mural de histórias para luminares é baseado na vida de Jesus, como revelada através dos evangelhos.
Os luminares também estão aprendendo os nomes e a sequência dos livros da Bíblia. Ao aprender isso, verificarão que há duas grandes divisões entre os livros bíblicos: o Velho Testamento, um conjunto de 39 livros escritos para contar fatos ocorridos antes da vinda de Jesus, como bebezinho, e o Novo Testamento, composto de 27 livros que se referem ao que aconteceu durante e após o tempo em que Jesus viveu como homem aqui na Terra. Edificadores. Nos versos que os edificadores memorizam, são enfatizados os passos para a salvação: arrepender-se dos pecados, pedir perdão e poder para ser transformado, entregar a vida a Jesus, crer que Jesus ouviu e atendeu a oração e começar a viver por ele. Mãos ajudadoras. Os versos para memorizar destinados às mãos ajudadoras reforçam sua compreensão acerca dos conceitos básicos do viver cristão, após a justificação e conversão. É um conjunto de atitudes pessoais que poderia ser expresso da seguinte maneira: desejo obedecer a Deus e escapar do mal. Posso entregar minha vida a Jesus e Ele me dará um novo e puro coração. Procuro fazer o meu melhor para viver por Jesus e Ele está sempre pronto a me perdoar e ajudar quando eu pedir. Estou sendo transformado na pessoa que Jesus deseja que eu seja. A Bíblia e o Espírito de Profecia. Abelhinhas. Outros textos sobre o amor de Jesus. O anjo do Senhor se acampa ao seu redor. Salmos 34:7. Deixar vir a mim os pequeninos. Mateus 19:14. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27-28. Nem a morte pode separar do amor de Deus. Romanos 8:38 e 39. Unicamente essa percepção da presença de Deus poderá banir aquele que receio que faria da vida um peso à tímida criança. Educação, página 255. Devem os pais e mães ensinar ao bebê, à criança e ao jovem o amor de Jesus. Sejam as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê acerca de Cristo. Orientação da criança, 487. Memorização de versos bíblicos. A memória dos aventureiros é ótima, mas podemos auxiliá-los nisso e, mais importante, na compreensão dos versos decorados. 1. Apresente os versos tornando palavras e conceitos bem claros para as crianças. Faça-as parafrasear ou repetir o verso em suas próprias palavras e veja quanto da mensagem foi assimilada e entendida. 2. Use gravuras ou histórias para ilustrar o verso. Use uma figura para cada verso e as crianças ligarão as duas coisas. 3. Versos musicados são fáceis de decorar. Procure este auxílio em enários, CDs e nas livrarias evangélicas. 4. Escreva cada palavra do verso em pequenos cartões. Peça que as crianças coloquem os cartões em ordem, compondo o verso bíblico decorado. 5. Transforme isso numa atividade especial por equipe. As crianças colocam o verso em ordem no menor tempo possível. 6. Distribua os cartões para que cada criança encontre o colega com a palavra seguinte à sua. Ordenado o verso, as crianças repetem em conjunto. Em alguns requisitos de memorização, as próprias crianças escolhem os versos que desejam decorar. Nestes casos, exponha todos os versos disponíveis, explicando-os e ilustrando-os. Só depois, permita que as crianças escolham os versos para decorar. 3. Seu poder em minha vida. Classe Abelhinhas 3A. Passar um tempo regular em contato com Jesus, conversando com ele e aprendendo sobre ele. 3B. Perguntar a 3 pessoas por que elas oram. Luminares 3A. Passar um tempo regular em contato com Jesus, conversando com ele e aprendendo sobre ele. 3B. Perguntar a 3 pessoas por que elas estudam a Bíblia. Edificadores. Passar um tempo regular em contato com Jesus, conversando com ele e aprendendo sobre ele. 3B. Perguntar a 3 pessoas porque elas são felizes em pertencer a Jesus. Mãos ajudadoras. Passar um tempo regular em contato com Jesus, conversando com ele e aprendendo sobre ele.
3B. Escolher junto com um adulto alguma coisa que você gostaria de melhorar em sua vida. Em seguida, orar, planejar e trabalhar para isso buscando a ajuda de Jesus. Crianças também precisam desenvolver-se espiritualmente. Se aprendem no início da vida a separar tempo cada dia para a devoção pessoal, este hábito se estabelece para toda a sua vida. Os membros das famílias têm diferentes horários e níveis de compromisso, por isso, cada família deve definir a frequência, duração e formato dos devocionais, segundo a habilidade e interesse das crianças. O exemplo dos adultos é fundamental. O mais importante é a regularidade e a intensidade com que ele é desfrutado pela criança e por seus companheiros, sejam os pais ou o líder. Como tornar o período devocional interessante para as crianças? Contar alguns incidentes relacionados com a devoção pessoal, experimentados por você mesmo como líder. Falar dos benefícios dos momentos regulares de devoção. Deixar as crianças partilharem suas próprias experiências. Conversar com frequência acerca dos momentos, lugares e as maneiras de desfrutar ocasiões de devoção. Oferecer variedade de modos para a leitura devocional. Ajudar os pais e animá-los para que, por sua vez, ajudem as crianças a ter períodos de devoção pessoal e em família. Convidar adultos que falem de suas experiências de oração. O que Ellen White diz sobre isso? Esse Espírito Santo aprecia se dirigir às crianças e expor-lhes os tesouros e maravilhas da palavra. As promessas do grande mestre cativarão os sentidos e animarão a alma da criança com um poder espiritual que é divino. Conselhos a pais, professores e estudantes. O melhor modo de impedir o desenvolvimento do mal é ocupar o terreno. O máximo cuidado e vigilância são necessários no cultivo do espírito e na semeadura, nele, das preciosas sementes da verdade bíblica. Mensagens aos Jovens, 282. Em cada lar cristão, Deus devia ser honrado com sacrifícios de louvor e oração. Cada manhã e noite, as crianças deviam ser ensinadas a reverenciar a hora de culto. A criança escolhe um adulto cristão dedicado e maduro, com quem converse confortavelmente para cumprir o requisito 3B. Se os pais não preenchem o perfil, pode ser um pastor, professor da escola sabatina, líder, amigo dos pais ou parente. Adulto e criança têm reuniões regulares, partilhando ideias e sentimentos, avaliando o projeto e fazendo as adaptações necessárias. Os encontros duram até que ambos considerem alcançado o objetivo. A Bíblia e espírito de profecia. Abelhinhas. Elias ora no Carmelo. Paulo e Silas, a oração modelo, Deus está perto, orai sem cessar, a oração da fé salva, Tiago 5,16, pedir segundo-vos a sua vontade, 1 João 5, 14 e 15. Ensinai a olharem a Deus em busca de força, dizei que Deus lhes ouve as orações, levai-os a se unirem com Deus e então terão forças para resistir à mais forte das tentações. Orientação da criança, 172 e 173. Jesus conhece as necessidades das crianças e tem prazer em suas orações, que fechem a porta para o mundo e tudo que lhes apartaria os pensamentos de Deus e sintam que estão a sós com Ele. Então peçam que Deus faça por elas o que não podem fazer. Contem tudo a Jesus. Quando pedirdes o que for necessário para o bem de vossa alma, crede que o recebereis e tê-lo-eis o lar. O Lar Adventista, página 299. Luminares. Achados os rolos das Escrituras, os bereanos, lâmpada para os pés e a tua palavra, obreiro aprovado, guarda no coração, doce como mel, logo as comi e para não pecar. Acima de todos os outros livros, devemos fazer da Bíblia o nosso estudo. Mensagens aos Jovens, 426. Para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso feito da hora do culto. Educação, 185. Em sua vasta série de estilos e assuntos, a Bíblia tem algo para interessar a todo espírito e apelar a cada coração. Orientação da criança, 505. Edificadores. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê tem vida eterna.
A vida eterna é esta: Deus recompensará com a vida eterna. Toma posse da vida eterna e anunciamos a vida eterna. Mãos ajudadoras, não confieis em príncipes. Deus não permite tentação além das nossas forças. Cada um deve aperfeiçoar seus talentos até o máximo, e a fidelidade no fazer isto confere honra à pessoa. Sejam muitos ou poucos seus dons. Orientação da criança, 293 e 294. Tendes um talento apenas? Dai-o aos banqueiros, aumentando para 2. Empregai tão sabiamente esse talento que cumpra a missão a ele designada. Mensagens aos jovens, 301. Terrível coisa é usar as habilidades por Deus concedidas de modo a espalhar na sociedade danos e mágoas em lugar de bênçãos. Coisa triste é também embrulhar num lenço o talento a nós confiado e escondê-lo no mundo. Mensagens aos jovens, 37. Tudo o que somos, todos os talentos e habilidades que possuímos, são do Senhor para serem consagrados ao seu serviço. Mensagens aos jovens, 161. Trilha, meu eu. Subtrilha, sou especial. Abelhinhas, 1A. Preparar um caderno mostrando diferentes pessoas que cuidam e se preocupam com você do modo como Jesus faz. Bíblia, Mefibosete, Elias e os filhos da viúva, a adoção de Esther, amar o próximo como a si mesmo. Luminares, descrever quem é você ilustrando com desenhos que digam coisas boas a seu respeito. Bíblia, Criação, Gênesis 1 e 2, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Salmos 139, verso 14, o Senhor não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, 7. Edificadores. 1A. Preparar um caderno com colagens mostrando o que você pode fazer para servir a Deus e aos outros. Bíblia. Serva de Naamã, o jovem Samuel, o jovem Jeremias, este é o jejum que escolhi. Isaías 58, dos versos 6 a 12. Quem der de beber a um destes meus pequeninos. Mateus 10, 42. Mãos ajudadoras. Fazer uma relação de alguns interesses e habilidades especiais que Deus lhe deu. 1B. Demonstrar e partilhar seus talentos fazendo uma especialidade que permita expressar seu talento. Abelhinhas laboriosas. O objetivo do requisito é mostrar à criança que nascemos dependentes de outras pessoas, as quais nos amam e têm prazer em cuidar de nós, mas à medida que crescemos, não precisamos mais de tantos cuidados e podemos cuidar de nós mesmos. Luminares, o objetivo deste requisito nesta classe é levar a criança a pensar sobre si mesma como um indivíduo e reconhecer que existem semelhanças e diferenças, tanto internas como externas, entre ela e as demais pessoas, o que torna todos nós muito especiais. O fato de sermos, cada um de nós, muito raros, só existe um exemplar, faz-nos ser muito valiosos. Através da pesquisa Quem Sou Eu? Pode-se colocar em palavras este perfil especial, que cada um de nós possui com as características especiais que temos. Coloque a pesquisa, depois de preenchida, junto com o contorno corporal da criança, para que um trabalho complemente o outro. Para desenhar o contorno da criança, peça que ela se deite sobre uma folha grande de papel ou plástico e vá traçando uma linha, com caneta, contornando seu corpinho. As posições podem ser diferentes para as diferentes crianças. Não esqueça de identificar os contornos com os nomes de cada criança. Você pode também recortar o contorno na linha traçada. Edificadores. As crianças adquirem um sentido de valor próprio e significado na vida quando compreendem que são importantes e necessárias. Cada criança tem algo para contribuir com o mundo. Pode ser feita uma analogia com os órgãos do corpo humano. 1 Coríntios 12, de 12 em diante. Ou as notas da escala musical. Cada elemento é de importância vital. Sem a contribuição de uma parte apenas, o todo seria incompleto e incapaz de funcionar adequadamente. Deus dá a cada criança a capacidade de agir de maneira amorosa e prestimosa.
Alguns tipos de serviço, como cortesia, palavras encorajadoras, prontidão em ajudar nas tarefas, um simples sorriso ou a defesa do que é correto, estão ao alcance de todos nós. Outros tipos de tarefas são mais bem desenvolvidos por aqueles que têm determinados talentos, como ensinar matemática, consertar um brinquedo quebrado ou criar um trabalho manual. A consideração sobre maneiras de servir outros pode ser de grande valor para as crianças, levando a mente a pensar o que Jesus faria para contribuir em cada situação. Ao realizar este requisito, experimente as seguintes estratégias. Juntos, relacionem várias maneiras de se colocar ao serviço de Deus e dos outros. Estimule as crianças a descobrirem novos meios de se envolverem no serviço. Permita que escolham diversas maneiras de ilustrar o serviço em seus projetos. Elas podem querer criar uma exposição em classe ou trabalhar em projetos individuais. As crianças podem usar uma máquina fotográfica para documentar os atos de serviço umas das outras. Providencie papel para as crianças escreverem bilhetes de apreciação ou felicitação pelos atos de altruísmo e serviço que observaram umas nas outras. Os bilhetes podem ser escritos ao longo do dia e lidos em conjunto em outra ocasião ou ao final da reunião. Na unidade, esta leitura conjunta dos bilhetes de apreciação pode reforçar o desejo dos que poderiam ter feito mais para novos projetos e oportunidades que se apresentem. Os adultos devem procurar escrever ao menos um bilhete de apreciação para cada criança, garantindo que todas tenham alguma mensagem dirigida a si durante a atividade. Use o caderno de cartografia para documentar os projetos de serviço, colando fotografias, bilhetes de apreciação, desenhos e amostras das maneiras pelas quais as crianças podem servir. Se for bem feito, as crianças irão guardar com todo carinho esses projetos durante vários anos pela frente. Mãos ajudadoras. Nossa sociedade faz as crianças acreditarem que não são talentosas, a menos que brilhem na escola, nos esportes ou nas artes. Isso é errado, porque há muitas áreas nas quais as crianças podem se sobressair. Cada dom é dado por Deus para um propósito especial. As crianças podem ter muitos talentos, incluindo os seguintes: talentos físicos, habilidades atléticas ou de trabalho, força, coordenação, velocidade, agilidade, aparência agradável, habilidades manuais, talentos intelectuais, decorar e compreender, escrever, planejar e organizar, tomar decisões, talentos interpessoais, conversar, ter sensibilidade, humor, espírito de liderança, fazer amigos, talentos artísticos ou criativos, música, poesia, pintura, desenho, colagens, etc. Use estas ou outras estratégias para estudar os talentos. Discuta com as crianças algum dos tipos de talentos que elas possam ter, de onde tais talentos provêm e como podem ser usados para Deus. Ajude-as a identificarem um ou dois talentos que cada uma possa ter. Crianças tímidas ou inseguras podem ser auxiliadas pelos colegas ou pelo instrutor. As crianças podem planejar em conjunto sua escolha de uma representação de talentos. É mais apropriado representar as espécies de talentos, uma representação com discurso, quais são seus talentos criativos que mais se destacam, uma especialidade criativa dos aventureiros para desenvolver um talento já existente na criança e etc. As especialidades dos aventureiros podem ser conseguidas individualmente, com a supervisão de um líder ou de um dos pais, ou as crianças podem trabalhar em grupo numa especialidade para a qual demonstram habilidade especial. Especialidades que preenchem este requisito podem incluir estas e outras, desde que expressem os talentos individuais: artista, guia, artes manuais, música, repórter, etc. Subtrilha: posso fazer sábias escolhas. Classe: abelhinhas. Praticar o jogo dos sentimentos e mencionar pelo menos 4 sentimentos diferentes. Luminares, 2A. Participar do jogo e se. Edificadores, 2A. Completar a especialidade de crítico de mídia. Mãos ajudadoras, 2A. Aprender os passos que devem ser dados para se fazer uma boa escolha. 2B.
Usar esses passos ao resolver 2 problemas na vida real: a Bíblia e o espírito de profecia. Alegria, Salmo 144:15. Tristeza, Salmos 35. Esperança e perseverança, Salmo 126, versos 5 e 6. Bondade, abnegação, Provérbios 16:32. Ira, hostilidade, Efésios 4:31. Medo, Salmos 56:3. Vergonha, constrangimento, Colossenses 3:2, Tiago 3:16 e 17. Desânimo, Provérbios 24:10. Preocupação, Mateus 11:28. Reclamação, queixa, Filipenses 4:11 e 12. Não estais seguindo a Cristo, a menos que vos recusais a satisfazer a própria inclinação e resolvais obedecer a Deus. Mensagens aos Jovens, página 154. Luminares. Conhecer a si mesmo é um grande aprendizado. O verdadeiro conhecimento do eu leva à humildade e abrirá o caminho para o Senhor desenvolver a mente, moldar e disciplinar o caráter. Conselhos aos pais, professores e estudantes. 419. Apesar de não devermos pensar de nós mesmos mais alto do que deveríamos, a palavra de Deus não condena a autoestima apropriada. Como filhos e filhas de Deus, deveríamos ter uma consciente dignidade de caráter, onde o orgulho e a importância própria não encontrem guarida. Rivière and Herold, 27 de março de 1888. O Senhor fica decepcionado quando seu povo se estima a si mesmo como de pouco valor. Deseja que sua escolhida herança se avalie segundo o preço que ele lhe deu. O desejado de todas as nações, 668. Edificadores. Gease, os amigos de Daniel, a parábola da pérola no campo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que quiser ser o primeiro, Cristo intima a cada um a ponderar. Prestai uma conta honesta, ponde num prato da balança Jesus, que significa tesouro eterno, vida, verdade, céu e o gozo de Cristo nas almas redimidas. No outro, ponde toda a atração que o mundo pode oferecer. Mensagens aos Jovens, página 130. Mãos ajudadoras. Salomão, 1 Reis, capítulo 2 ao 10. Daniel 1, 2 e 6. Maria e Marta, Lucas 10, dos versos 38 a 42. Escolhei hoje a quem irei servir. Josué 24:15. Não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versos 5 e 6. Há caminho que ao homem parece direito. Provérbios 14:12. Todos estão pela sua própria escolha decidindo o seu destino, e Deus está governando acima de tudo para o cumprimento de seu propósito. Educação 178. Lembrai-vos, caros amiguinhos, de que cada dia, cada hora, cada momento está estecendo a trama de vosso destino. Cada vez que a lançadeira é atirada, é levado para a trama um fio que enfeia ou embeleza o desenho. Mensagens aos Jovens 212. Toda criança e todo jovem deveria conhecer-se a si mesmo, deveria conhecer e compreender o físico que Deus lhe deu e as leis pelas quais pode manter o corpo saudável. A Ciência do Bom Viver, página 402. O estudante de fisiologia deve ser ensinado que o objeto de seu estudo não é simplesmente obter conhecimento de fatos e princípios. O grande requisito ao ensinar tais princípios consiste em impressionar o aluno com sua importância, de modo que ele os ponha conscientemente em prática. Educação, página 200. Subtrilha, posso cuidar do meu corpo. Abelhinhas, 3A. Completar a especialidade de saúde. Luminares, completar a especialidade de cultura física. Edificadores, completar a especialidade de temperança. Mãos ajudadoras, completar a especialidade de higiene. Há apenas poucos entre os jovens que têm conhecimento exato dos mistérios da vida, o estudo do maravilhoso organismo humano, a relação e dependência de todas as suas complicadas partes, é algo para o que a maioria das mães dedicam pouco, senão nenhum interesse. Ensinem os seus filhos a raciocinar da causa para o efeito. Mostre-se-lhes que, se violarem as leis do seu ser, deverão pagar a penalidade com o sofrimento. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 126. Trilha, minha família. Subtrilha, tenho uma família.
Abelhinhas, 1A. Fazer uma pintura ou desenho de algo que você gosta em cada membro de sua família. Luminares, pedir que cada membro da família conte algumas histórias preferidas de sua própria vida. Edificadores, descrever algum tipo de mudança que aconteceu em sua família e conte como você se sentiu e o que fez. Mãos ajudadoras, escolher uma das seguintes opções: fazer uma bandeira ou emblema de sua família, ou reunir fatos ou fotografias sobre a história de sua família. A Bíblia e Espírito de Profecia. Abelhinhas. A primeira família, Gênesis 2. A família de Jesus, Lucas 2. Deus faz que o solitário more em famílias, Salmos 68:6. Os laços familiares são os mais íntimos, ternos e sagrados, dentre todos na terra. Ciência do Bom Viver, páginas 356 e 357. Luminares, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do modo como o Senhor nos tem dirigido e seus ensinos na história passada. Testemunhos, volume 9, página 10. O que é uma família? É um grupo de pessoas que se preocupam umas com as outras e convivem juntas num lar. Uma família pode ser natural, substituta ou adotiva. Nenhuma família é perfeita. Deus deseja ajudar cada lar a se tornar o que era seu desígnio desde o princípio. Um lugar onde as pessoas cooperam, partilham e ajudam, mesmo quando discordam entre si. O propósito desta subtrilha, Minha Família, é ajudar a criança a sentir apreciação por sua família. Encoraje cada criança a apresentar algo especial acerca de sua família. Leve as crianças a pensarem sobre o que é uma família e quantos tipos diferentes de famílias existem no mundo. Seja sensível à realidade das crianças em seu grupo, pai ou mãe solteiros, lares divididos, órfãos, pais violentos ou ausentes. Adapte a atividade para ser confortável e enriquecedora para todos. Cada família passa por experiências significativas para ela, ficando mais unida, mesmo em meio a adversidades. Os membros da família também podem ter experiências marcantes. Os demais devem conhecer estas coisas, um acerca do outro, pois isso é um fator de integração. Pode ser estimulante fazer um questionário que teste o quanto as crianças sabem sobre os vários membros de sua família. Eis algumas perguntas sugestivas para este questionário: cor dos cabelos e olhos, o alimento preferido, matérias escolares preferidas, esportes e passatempo, música ou livros prediletos, datas de nascimento, profissão e etc. Ao invés de um questionário, pode ser que suas crianças prefiram fazer desenho, pintura, poesia, música ou algum outro tipo de arte acerca do assunto. Também é válido. Se este for o caminho escolhido, faça uma exposição com os trabalhos artísticos das crianças. Promova um debate onde vocês vão procurar semelhanças e diferenças entre os membros das várias famílias. Convide as famílias para apreciar e comentar a exposição. Subtrilha: os membros da família cuidam uns dos outros. Abelhinhas, 2A. Descobrir o que o quinto mandamento diz sobre as famílias. 2B. Demonstrar 3 maneiras como você pode honrar sua família. Luminares, 2A. Mostrar como Jesus pode ajudar você e sua família a resolver desentendimentos, utilizando marionetes, peças com personagens ou outras opções. Edificadores, 2A. Praticar o jogo do amor. Mãos ajudadoras, 2A. Ajudar a planejar uma das seguintes atividades em família: culto familiar especial, noite em família ou passeio, a Bíblia e o Espírito de Profecia. Sansão, Miriam vigia o bebê Moisés, o menino Jesus, levai as cargas uns dos outros. Administrem as regras do lar em sabedoria e amor, não com mão de ferro. As crianças responderão com pronta obediência a uma regra de amor. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 114. Todo princípio envolvido deve ser posto diante do estudante de tal maneira que ele possa convencer-se de sua justiça. Assim, ele sentirá a responsabilidade de fazer com que as regras que ele próprio ajudou a formular sejam obedecidas. As regras devem ser poucas e bem consideradas, e uma vez feitas, cumpre que sejam executadas. Educação, 290. Luminares.
Davi e Saul, salvar o irmão, viver pacificamente. A palavra dos pais deve ser lei, excluindo toda argumentação ou evasivas. Desde a infância, devem as crianças serem ensinadas a obedecer implicitamente aos pais. Orientação da criança, página 85. Edificadores. Os que estimam o Espírito de Cristo manifestarão polidez no lar. Um espírito de benevolência, mesmo nas pequenas coisas, estarão constantemente procurando tornar todos felizes ao seu redor, esquecendo de si mesmos em sua bondosa atenção para com os outros. O Lar Adventista, página 423 e 424. Crianças e jovens, podeis ser, em vosso tenros anos, uma bênção no lar. Mensagens aos Jovens, página 333. A vida de Cristo vos ensina, crianças, que o objetivo de vossa vida deveria ser tornar vossos pais felizes. É vosso privilégio servir de conforto e alegria. Mãos ajudadoras. Ensinar os filhos. Faça de encontro diário da família um aprazível período social, uma reunião da família depois dos deveres do dia. O Lar Adventista, página 110. Nestes dias em que há perigo de serem expostos às más influências, estudem os pais o meio de proporcionar-lhes alguma coisa que substitua entretenimentos mais perigosos. Dai a entender a vossos filhos que tendes em vista o seu bem-estar e felicidade. Mensagens aos Jovens, página 392. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e no estudo, no culto e recreio, sendo o pai o sacerdote da casa e pai e mãe os professores e companheiros dos filhos. Orientação da criança, 535. Deve ser o alvo principal dos chefes da família tornar a hora de culto intensamente interessante. Orientação da criança, 521. Se as crianças fossem ensinadas a considerar a humilde rotina dos deveres de cada dia como curso para elas traçado pelo Senhor, como escola em que deviam ser preparadas para prestar serviço fiel e eficiente, quão mais aprazível e honroso seu trabalho pareceria. Subtrilha Minha Família Cuida de Mim. Abelhinhas 3A. Completar a especialidade de segurança. Luminares 3A. Completar a especialidade de segurança nas estradas. Edificadores 3A. Completar a especialidade de sábio mordomo. Mãos ajudadoras 3A. Completar uma especialidade que ainda não tenha sido feita em artes manuais, habilidades domésticas ou atividades recreativas. Os filhos podem, quando jovens, ser ensinados a levar diariamente suas pequenas cargas, tendo cada um alguma tarefa particular para realizar, pela qual seja responsável diante de seu pai ou tutor. Aprenderão assim a levar o jugo do dever na mocidade. O Lar Adventista, página 287. Trilha Meu Mundo. Subtrilha O Mundo dos Amigos. Abelhinhas 1A. Explicar como pode ser um bom amigo. Usar marionetes, peças ou outros. Bíblia, Davi e Jonatas. Em todo tempo amo o amigo. O difamador separa os maiores amigos. Há amigo mais chegado que um irmão. Luminares 1A. Completar a especialidade de cortesia. Edificadores 1A. Fazer amizade com alguma pessoa com necessidades especiais ou alguém de outra cultura ou geração. Bíblia, Mefibosete. Não há judeu nem gregos em Cristo. Todos são membros do mesmo corpo, que eles sejam um. 1B. Convidar uma pessoa para um culto familiar ou um programa da igreja. Mãos ajudadoras. Completar a especialidade de amigo atencioso. O mundo dos amigos. O que é um amigo? Especialmente para as crianças de 6 anos de idade, alguém que gosta de você e de quem você também gosta. Ao se tornarem conscientes da existência de amigos, as crianças pensam neles como gente que faz o que elas querem. Elas estão aprendendo que ser amigo envolve dar e receber. Precisam ser conduzidas a compreender que a amizade é uma troca mútua de carinho, respeito e confiança. Fazendo ou mantendo amigos. Dicas para crianças. 1.
lembre-se de que tanto você como todas as outras pessoas são especiais e importantes. 2. Seja atencioso. Deixe que os outros saibam que você se preocupa com eles. 3. Demonstre interesse. Ouça e faça coisas que outra pessoa precisa. 4. Seja independente. Nem todos devem ser amigos íntimos. 5. Confie em Deus e siga seus modos de ajudá-lo a encontrar os amigos certos. 6. Tente compreender os sentimentos dos amigos. Não fique sempre insistindo que as coisas sejam feitas do seu jeito. 7. Encoraje e elogie seu amigo sempre que possível, mas seja honesto ao elogiá-lo. 8. Não fique reclamando ou discutindo. Exponha seus sentimentos e se interesse pelo que seu amigo sente. 9. Faça boas ações pelo seu amigo. 10. Não tente conservar seu amigo apenas para você. Como fazer amigos? Dica para os adultos. Os adultos são, no Ministério dos Aventureiros, os grandes promotores e patrocinadores da maioria das atividades. Fazer amigos também depende da intervenção apropriada dos adultos. Lembre as crianças que Jesus é o primeiro e melhor amigo que alguém pode ter. Ser amigo pode ajudar outros a conhecerem Jesus e quererem ser também amigos dele. Conte histórias de amizade, faça quadros ilustrados sobre como fazer e preservar amigos. Inicie discussões com algumas dessas frases. Para mim, um amigo é: faço amigos mais facilmente quando? Meus amigos me ferem quando? Gosto quando meu amigo? Posso ser um amigo melhor se... Um segredo para fazer e conservar amigos é a empatia, colocar-se no lugar dos outros e imaginar o que eles sentem em cada situação. Um jogo interessante para treinar as crianças nesta habilidade é responder as perguntas como as listadas abaixo. Você pode também usar os frutos da discussão para ensinar ou dramatizar com objetos, bonecos ou as próprias crianças. Como você se sentiria e o que faria nessas situações? Você vai participar de uma excursão e não tem ninguém para se sentar ao seu lado no ônibus? Uma das garotas de sua classe vai fazer um piquenique para vários amigos e você não foi convidado? Você se mudou para uma nova cidade e este é seu primeiro dia na nova escola? Seu amigo veio lhe mostrar um brinquedo novo e você tem um melhor em casa? Um amigo na escola pergunta se pode copiar respostas de sua prova. Alguns dos outros garotos de sua classe ridicularizam você por ser baixinho? Um de seus amigos quebra seu brinquedo novo acidentalmente? Um de seus amigos quebra seu brinquedo novo propositalmente? Outra estratégia interessante para lembrar continuamente às crianças os cuidados na conservação das amizades é espalhar cartazes lembrete nas dependências da igreja ou escola. Talvez algum pai ou mãe queira adotar a mesma estratégia em casa. Lembretes para quem quer ser amigo. Trate bem a si mesmo e as outras pessoas. Seja amável. Faça coisas que seus amigos apreciam. Não espere que todos brinquem sempre que você quiser. Deixe outras pessoas escolherem e liderarem as brincadeiras. Peça ajuda a Deus para encontrar os verdadeiros amigos. Diga coisas agradáveis aos seus amigos. Ouça e fale bondosamente dos seus sentimentos e dos sentimentos de seus amigos. Não discuta nem brigue. Faça acordos, não seja egoísta. Nem tente manter seu amigo apenas para você. O que diz Ellen White sobre isso? A sociabilidade cristã é, na verdade, bem pouco cultivada pelo povo de Deus. Este ramo de educação não deve ser negligenciado ou perdido de vista em nossas escolas. Mensagens aos Jovens, página 405. Cumpre ensinar os estudantes a cultivar o traço cristão de um bondoso interesse, uma disposição sociável para com aqueles que se encontram em mais necessidade, mesmo que não sejam os companheiros de sua preferência. Mensagens aos Jovens, 406. Em vossa associação com outros, colocai-vos em seu lugar. Penetrai-lhes nos sentimentos, nas dificuldades, nas decepções, nas alegrias e tristezas. Mensagens aos Jovens, 420.
Deus ordenou especialmente afetuoso respeito para com os idosos. Ajudai as crianças a pensar nisto, e elas, por meio de sua cortesia e respeito, suavizarão o caminho dos que são idosos, e trarão graça e beleza à sua própria vida juvenil ao atenderem ao mando. Educação 244. Os que estão travando a batalha da vida com grandes desvantagens podem ser refrigerados e fortalecidos por pequenas atenções que nada custam. O Lar Adventista 485. Subtrilha: O mundo das outras pessoas. Abelhinhas 2A. Falar sobre o trabalho que as pessoas realizam em sua igreja e descobrir uma maneira de ajudá-las. Luminares: analisar a região onde você mora, relacionando as coisas que são boas e as que poderiam melhorar com sua ajuda. 2B. Escolher alguns itens dessa lista para colocar em prática, tornando mais agradável a vida de seus vizinhos. Edificadores. 2A. Conhecer e explicar o hino nacional e a bandeira de seu país. 2B. Saber o nome da capital de seu país e do presidente. Luminares: Bom samaritano, Dorcas, estava faminto e me alimentastes. Se um irmão ou irmã estiver necessitado, há muitos ramos para jovens se esforçarem em prol de outrem. Organizem-se em grupos para serviço cristão e verão quanto a cooperação serve de encorajamento e auxílio. Educação, página 269. Nenhuma recreação será uma bênção tão grande como a que faz jovens e crianças serem úteis, naturalmente entusiastas e impressionáveis. São prontos a corresponder à sugestão. Educação, página 121. Assumi a obra a ser feita entre os vizinhos. Sois responsáveis por ela. O Lar Adventista 488. Edificadores: dai a César o que é de César, a ninguém devais nada, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. João e Pedro perante Sinédrio. Mãos ajudadoras: Abraão, Moisés, Jonas e Paulo, olhai para mim e sereis salvos, ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, recebereis poder. Nossas escolas são um instrumento especial de Deus para preparar crianças e jovens para o trabalho missionário. Orientação da Criança, 311. Nacionalidades e culturas. Edificadores: as crianças devem ser ensinadas a respeitar as outras culturas, bem como a sentir simpatia pelos problemas que as pessoas vivem nelas e enfrentam. Todas as culturas, inclusive a nossa, têm seus pontos altos e baixos. A única solução para os problemas do homem se encontra em Jesus Cristo. Pessoas diferentes não são nem melhores nem piores do que nós apenas por causa dessas diferenças. Isso é ainda mais verdadeiro no que tange as características externas. Deus tem apreciação pela variedade. Nenhuma folha de árvore, borboleta, floco de neve ou flor é igual a qualquer outra. Do mesmo modo, cada pessoa é preciosa, porque é única com aquelas características, ideias, sentimentos e qualidades. Estes requisitos visam interessar as crianças em conhecer outra cultura e aprender sobre o modo como as pessoas ligadas a ela vivem. As crianças podem escolher uma cultura e pesquisar individualmente ou em pequenos grupos. A pesquisa deve focalizar mais as pessoas da cultura do que as estatísticas e outros dados meramente informativos. Alimentos, religião, costumes, modo de vida, geografia física, plantas, animais, brincadeiras, transportes, língua e etc. são questões muito mais úteis para os aventureiros estudarem. É a familiaridade que desperta simpatia, e esta é a originadora da prestatividade eficaz, para despertar nas crianças e nos jovens simpatia e espírito de sacrifício pelos milhões que sofrem nas regiões de além. Familiarizem-se com esses países e povos. Educação 269. Organize as informações e ilustrações que as crianças encontrarem e ajude-as a formar um álbum ou mural. A cultura que as crianças estiverem estudando pode ser trazida à vida mediante jogos, artes ou culinária daquela cultura. Convide alguém que já viveu naquela cultura para visitar a classe e partilhar informações, uma tradição ou receita especial. Os informativos missionários do presente e do passado da escola sabatina podem ajudar a conhecer pessoas
pessoas que vivem ou viveram naquela cultura. As crianças podem escrever a missionários vivendo naquela cultura, fotografias, cartões postais, selos, presentes, ofertas especiais ou artigos de necessidade podem cimentar uma amizade à distância, levantar fundos para um projeto especial que vai ajudar o povo daquela cultura, pode ser um projeto lembrado por muitos anos pelos aventureiros e seus amigos de outras culturas. Nomes e endereços de missionários fora do país podem ser uma fonte importante de material para realizar esta atividade. Muitas publicações da igreja contêm esses endereços. O projeto de conhecer outra cultura não precisa ser assistencialista ou se focalizar apenas em ajuda missionária. A ênfase está em conhecer pessoas e culturas diferentes além das fronteiras conhecidas. Uma boa coleção de revistas sobre geografia, cultura e países podem ser um bom começo, fornecendo subsídios para que as crianças vejam várias amostras das culturas antes de escolherem uma delas, específica que desejem estudar. O mesmo processo pode ser aplicado ao contato com pessoas de outras idades ou portadores de deficiências, como pessoas especiais que têm um outro modo de vida diferente de nossas crianças. Apesar de toda a dificuldade que tal contato sempre representa, ao familiarizar-se com essas pessoas, sua contribuição para a sociedade em que habitam e o modo como sua vida poderia ser facilitada, as crianças são educadas para conviverem bem e auxiliarem estes membros de sua comunidade, ajudando aos necessitados. As crianças devem compreender e apreciar a responsabilidade cristã de se preocupar pelos que estão ao redor. Firmes hábitos de serviço podem ser construídos na primeira infância, ao envolver as crianças em pequenos deveres e atos de bondade no lar. Ao se tornarem mais velhas, podem incluir em seu rol de preocupações as pessoas em volta delas, reconhecer e se interar pelas necessidades dos que encontram. Ao visitarem pessoas e lugares em sua própria vizinhança, as crianças devem ser orientadas a voltar seus olhos e coração para verem suas necessidades e se colocar em serviço a favor de outros. Um passeio pelos arredores de sua casa também pode ser uma oportunidade de apreciação e contato com as características especiais de seus vizinhos, para assim compreender como é e como funciona a vizinhança. Devem as crianças ser tão educadas que simpatizem com os idosos e aflitos e procurem aliviar o sofrimento dos pobres e angustiados. Devem ser ensinadas a serem diligentes no trabalho missionário e já nos seus mais tenros anos devem-se lhes inculcar a abnegação e sacrifício pelo bem de outros e o progresso pela causa de Cristo para que possam ser colaboradores de Deus. O Lar Adventista, página 487. Ações que a criança pode empreender com a ajuda dos adultos. Embelezamento. Limpar uma rua, parque ou área vazia, plantar flores ou árvores. Visita a enfermos, planejar programas para asilos ou orfanatos, adotar um vovozinho, limpar o quintal ou jardim, lavar as janelas, escrever cartas ou cartões, fazer chamadas telefônicas encorajadoras, preparar e levar alimentos ou cestas de flores para os doentes, ajudar os necessitados, fazer coleta de roupas e alimentos, levantar fundos para um projeto especial, cuidar dos menores órfãos ou abandonados. Assistência espiritual, realizar grupos especiais de oração, ajudar em escolas cristãs de férias, organizar um clube bíblico na vizinhança, distribuir literatura e bíblias a quem se interesse. Pense nisso. Fale às crianças sobre a vinda especial de Jesus à Terra, para nos ajudar, e destaque alguns dos muitos lugares na Bíblia onde ele nos pede que ajudemos a nosso próximo. Muitos aventureiros provêm de vizinhanças diferentes. Se for trabalhar em grupo, escolha uma localidade representativa das demais e com fácil acesso a partir do local de reuniões. Familiarize-se com a vizinhança antes de levar as crianças até lá. Liste as coisas que gostaria que as crianças vissem. Passeie sem pressa, mas também sem demorar muito. Não abranja todo o bairro, mostre as partes mais representativas dele. Parte do passeio pode ser de carro ou ônibus. Ações interessantes que as crianças podem querer realizar. Serviço comunitário em parceria com o corpo de bombeiros, a prefeitura ou uma loja.
algo relacionado com pontos turísticos, um parque ou praça das imediações, um rio, lago ou um edifício especial. Ajude as crianças a descobrirem o maior número possível de lugares interessantes por si mesmas para que apreciem a sensação de explorar e descobrir sozinhas. Dentre as coisas que as crianças podem ajudar a melhorar, as necessidades físicas como limpeza e a ordem geral são as mais óbvias, mas não são as únicas. Elas podem notar a falta de locais apropriados para brincar e a necessidade de mais plantas ou outras coisas bonitas. Podem ser levadas a reconhecer a falta de uma igreja na vizinhança e a necessidade espiritual dos vizinhos. Muitas descobertas, como pessoas com aspecto infeliz, enfermas ou solitárias, serão espontâneas e devem ser tratadas com cuidado para evitar constrangimento ou situações ofensivas. Ao retornar para o local de reuniões, discuta e relacione as boas coisas e as necessidades que as crianças viram. Muitas necessidades da vizinhança podem estar além do âmbito de solução dos meninos e meninas. Contudo, há coisas que eles podem fazer. O grupo deve ser levado a sentir que estão servindo a Jesus e podem fazer diferença entre qualquer coisa grande ou pequena que escolherem fazer com um coração prestimoso. Leve as crianças a escolherem uma atividade ou projeto que esteja dentro de suas possibilidades e capacidade, algo que eles possam realmente executar com sucesso e que lhes dará um sentimento de dever cumprido ao terminarem. Encoraje as crianças a acrescentarem outras sugestões, de acordo com as necessidades observadas. Subtrilha o mundo da natureza. 3A. Abelhinhas. Completar a especialidade de amigo dos animais. Luminares. Completar a especialidade de amigo da natureza. Edificadores. Completar uma especialidade em estudo da natureza que ainda não foi feita. Mãos ajudadoras, completar a especialidade de ecologia. A natureza. Deus presenteou Adão e Eva com um lugar perfeito, o jardim do Éden, e deu-lhes a tarefa de cuidar dos animais e plantas, do ar, da água e de si mesmos. Quanto mais o tempo passa, mais longe ficamos de cumprir aquela obrigação dada pelo Criador. Apesar de mau administrador dos recursos naturais, o homem ainda não foi liberado de suas obrigações para com a natureza. Devemos conhecer e defender o que ainda nos restou daquele maravilhoso presente que herdamos de nossos primeiros pais. A Bíblia contém parábolas, comparações, poesia e histórias ligadas à natureza, que ensinam sobre Deus, seu caráter, bondade e amor. Jesus referiu-se a vários deles em seus ensinos. Deus é revelado tão certamente na natureza como nas páginas das Escrituras. Por isso, devemos levar os meninos e meninas para mais perto de Deus, o Criador de todas as coisas. O que Ellen White diz: tanto quanto possível, seja a criança colocada desde os mais tenros anos, onde este maravilhoso compêndio possa abrir-se diante dela. Educação, página 100. Devem-se animar as crianças a buscar na natureza objetos que ilustrem os ensinos da Bíblia e estudar nesta os símiles tirados daquela. Devem procurar, tanto na natureza como na Escritura Sagrada, todos os objetos que representem a Cristo e também os que ele empregou para ilustrar a verdade. Educação, página 120. O coração, ainda não endurecido pelo contato com o mal, está pronto a reconhecer aquela presença que penetra todas as coisas criadas. Educação, página 100. Que os pequenos brinquem ao ar livre, ouçam a música dos pássaros e aprendam o amor de Deus, expresso em suas obras maravilhosas. Aprendam lições simples do livro da natureza. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 146.